Olá, bom dia, paz do Senhor, que Deus esteja convosco todos os dias da sua vida. Como foi a sua noite? Como está sendo o seu início de dia? Já conversou com Deus? Já orou? Estamos começando com mais um momento de reflexão. O objetivo do momento de reflexão é trazer a vocês a palavra de Deus para que vocês possam refletir, analisar tudo o que está sendo dito, acompanhar a leitura da Bíblia para que Deus particularmente possa falar com você. Porque o objetivo do nosso momento de reflexão é levar a palavra de Deus a todas as pessoas, a toda a humanidade. Ao passo que você ouve a palavra de Deus, você precisa meditar. Porque em muitos momentos os textos bíblicos não vai ser fácil de você compreender, de você entender o que Deus está querendo dizer para você. Ricardo Game, que Deus te abençoe, que a paz de Deus esteja no vosso lar, meu irmão. Então, você tem que pegar a palavra de Deus, meditar, com humildade, orar a Deus para que Deus te dê entendimento, possa te dar a compreensão, para que você possa absorver essa informação, colocar em seu coração e possa refletir a verdade de Cristo. Você, meu irmão, você não tem ideia do quanto Deus ama você, ama a todos nós. Você não faz ideia, meu irmão, o quanto Deus se esforça para estar ao seu lado todos os dias. Por exemplo, essa semana é uma semana especial para o verdadeiro cristianismo. Em mais de 2.000 páginas, a única ordem que Deus dá para que o cristão possa comemorar algo é a morte e ressurreição de Cristo. Essa é a única ordem que Jesus ordenou aos seus discípulos. Fazei isso em memória de mim. Então, no estudo de hoje, nós vamos compreender um pouco. Bom dia, meu moderador, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. No estudo de hoje, nós vamos analisar o valor, o amor de Deus para com todos nós. Nós vimos nos estudos anteriores, nessa semana, segunda e terça, quarta, nós vimos a maneira pela qual podemos demonstrar como
mostramos que amamos a Deus. Ontem nós aprendemos mais uma vez sobre Jó, um homem comum, um homem imperfeito, um homem como eu, como você, um homem que foi chamado por Deus um homem justo, reto, se desviando de todo mal e que não havia nenhum outro igual a ele sobre a terra. Imagine se Deus fosse escrever sobre você hoje. O que Deus iria escrever sobre a sua pessoa? Marcos levantou de manhã cedo, é uma pessoa esforçada, temente a Deus. O que Deus iria escrever de nós desde a hora que nós vamos levantar até a hora que vamos dormir, descansar? Analise, faça um teste. Anote, pega um dia e anote todas as suas atividades. Na hora em que você for dormir, pega o que você anotou, leia a palavra de Deus e compare se tudo o que você fez estava de acordo ou não com a palavra de Deus. Amém? Isso é uma forma que devemos refletir sobre o nosso comportamento. Mas hoje, em especial, nós vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Amém? Então, como sempre, nós, antes de iniciar, vamos orar a Deus para que Deus possa nos direcionar, possa nos dar entendimento da palavra de Deus, que Ele possa nos conduzir, levando a gente aos temas, à mensagem que Deus quer transmitir a todos nós. A mim, a vocês, a todos nós. Amém? Vamos orar? Grandioso Pai Celestial, chegamos diante do seu santo trono, Pai. Agradecendo, Pai, por mais um dia de vida, agradecendo, Pai, por estar aqui neste momento de reflexão, estar falando com os seus servos de toda a terra, que o Senhor possa abençoar, Pai, a cada um que estiver nessa live, a cada um que passar, Pai, que ficar pelo menos um momento, mas que ouça uma mensagem vindo da tua parte, que essa pessoa possa ser abençoada. Pai, agradecemos as bênçãos do alimento que o Senhor tem provido, agradecemos a sua proteção, agradecemos o dom da vida, Pai. Somos gratos pelo sol, pela chuva, tudo que plantamos nasce. Gratidão, meu Pai, por prover todas essas coisas para nós. Grandioso Pai, pedimos também, Pai, que o Senhor possa estar consolando a nossa irmã Mari Farias. Infelizmente, Pai, o irmão dela faleceu. Sabemos que o Senhor faz o melhor para todos nós. Que o Senhor possa, Pai, consolar o coração dela. Que o Senhor possa abraçá-la, confortá-la, porque sabemos que é uma perca enorme
quando perdemos alguém que amamos. Pai, abrace, console, acalme o coração, para que ela possa superar essa perda. Grandioso Pai, também pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo, Pai, sobre todas aquelas pessoas que estão acamadas, que estão enfermos, que o Senhor possa curar, se for da sua vontade. Que o Senhor possa dar sabedoria ao médico para que ele possa fazer o melhor tratamento possível, Pai, para estar curando aquela pessoa. Grandioso Pai, pedimos também que o Senhor dê sabedoria a todos nós, que a partir do momento que saímos de dentro da nossa casa, saímos para enfrentar o mundo, o inimigo vem nos atacando, Pai. O inimigo vem tacando flechas, vem colocando obstáculos na nossa frente, para que nós nos desviamos da verdade, para que nós sejamos mentirosos, para que nós venhamos trair as nossas esposas. Pai Celestial, nos dê sabedoria, nos dê força para identificar os ataques do inimigo, Pai. Pai, pedimos perdão, Pai, pelos pecados que cometemos, seja ele em palavras, seja ele em ações. E também, Pai, que o Senhor possa conduzir esse momento de reflexão, que o Senhor possa trazer a mensagem da tua parte, e que o Senhor possa me usar como ferramenta, Pai, para transmitir as boas novas. Pai, se chegamos diante de Ti, sempre é em nome e honra do Seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Como já feito a introdução, hoje nós vamos falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Estamos naquela semana chamada Semana Santa. E amanhã, dia 15 de abril, é o dia aonde, neste ano, no nosso calendário, foi o momento em que Jesus ordenou aos discípulos a realizar a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela foi estabelecida por Cristo, aonde ele tomou o pão e disse: "Este é o meu corpo". E tomou o vinho e disse: "Este é o meu sangue que há de ser derramado". Em toda a palavra de Deus, em todas as escrituras, são mencionadas a única festividades mencionada na Bíblia, mais assiduamente, era a Páscoa. Mas, se você analisar os contextos da Bíblia, a Santa Ceia de Cristo, ela não foi colocada no dia exato da Páscoa. Por quê? Para não
tirar o foco do verdadeiro cristianismo. Porque, meu irmão e minha irmã, Cristo rejeitou a congregação que havia naquele momento. A nova congregação, o novo pacto, e também daquele momento em diante foi fundada o cristianismo. Então, a partir do momento, a congregação estabelecida por Cristo, ela começou a partir dos discípulos de Jesus, aquele a quem Jesus escolheu para continuar o seu ministério durante a escrita da Bíblia. Durante a escrita da Bíblia, aconteceram vários fatores que você precisa conhecer. Você precisa aprofundar o seu conhecimento para que você possa entender o real significado da Santa Ceia do Senhor. Você precisa compreender por que Deus rejeitou aquele sacerdote, aquela congregação. Jesus rejeitou aquela congregação. E a partir dos discípulos, Jesus formou um novo pacto e uma nova congregação, dizendo: aquele que exercer fé em Cristo, este será salvo. Porque a morte e ressurreição de Cristo, ela é a última oportunidade para que a humanidade viesse a ser salva. Por quê? Porque até então, tudo que foi estabelecido como remissão de pecados, para que as pessoas pudessem mudar de proceder, a pessoa errasse, ela ia lá, fazia um sacrifício e Deus automaticamente perdoava. A princípio, logo quando foi estabelecido isso, fez uma diferença grande na humanidade. Porque as pessoas erravam, ia lá, fazia o sacrifício, mas depois, com o tempo, voltava a praticar os mesmos erros. Porque a pessoa colocava na mente: bom, se eu pecar, eu vou lá, faço um sacrifício e volto para a minha vida. Paguei a minha dívida com Deus. Então, ela virou uma forma comercial, uma coisa comum. A pessoa pecava, ia lá, pegava o seu melhor animal, sacrificava como moeda de troca, mas voltava para trás e continuava pecando. Por isso que aqui em Romanos, é o primeiro texto,
Note o que diz a carta de Romanos 6:23. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Que diz assim: Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vimos aqui que o salário pago pelo pecado é a morte. Se você vive em pecado, meu irmão, minha irmã, mesmo você tendo fé em Cristo, mas você não tem uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, o salário pago pelo pecado é a morte, mesmo você exercendo fé em Cristo. Porque a dádiva de Deus, como diz aqui na parte seguinte, é a vida eterna. Mas a vida eterna, porque o objetivo que Deus criou o homem e a mulher era para viver para sempre. Não era para viver. Deus não criou Adão e Eva e disse: olha, vocês vão viver durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, vocês vão descansar. Não. Você, quando nasce, o pai e a mãe decidem o nome, vão ao cartório registrar o dia em que você nasceu. Mas nessa certidão de nascimento não está escrito: o Marcos Carmácio nasceu no dia tal e vai morrer no ano tal. Porque esse não era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é. O objetivo de Deus, na verdade, ele era que Adão e Eva vivessem para sempre. Mas, por causa do pecado, eles foram condenados a muitas coisas. E uma delas é a morte. Então, por isso que aqui em Romanos 6:23, o salário pago pelo pecado é a morte. Todos nós estamos sujeitos à morte. Todos nós somos pecadores. Todos nós devemos ter fé em Jesus. Mas todos nós devemos viver à altura das leis de Deus para obter a salvação. Porque, meu irmão e minha irmã, aceitar a Jesus como seu Salvador é muito fácil. Você dizer: sim, eu aceito a Cristo como Salvador. É muito fácil, meu irmão. Mas lembre-se que somente aceitar, mas se você não viver à altura das normas de Deus, mesmo tendo fé em Cristo, você não terá o direito de entrar no reino de Deus.
Por quê, meu irmão? Porque tudo é balançado. Você tem fé em Cristo, mas os seus pecados, porque você foi desobediente, você matou, você roubou, você adulterou, você praticou pecados, então isso quer dizer que na balança aonde é colocado o julgamento de Deus, e será colocado ali o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Então, conforme o que se destacar na balança, é que será o seu julgamento. A sua fé está aqui, mas junto com a sua fé tem que vir a obediência, tem que vir amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, várias regras que você precisa seguir. Ah, mas eu tenho fé em Jesus, eu amo a Jesus. Amém. Já é um passo importante para a sua salvação. É muito importante. Parabéns. Mas você precisa viver à altura dessa fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. É a mesma coisa, uma pessoa que diz que te ama, meu irmão. Uma pessoa diz que te ama, mas quando você precisa dela, ela nunca está presente. Aquela pessoa nunca faz nada para demonstrar esse amor, mas ela diz com os olhos até brilhando: eu te amo. Mas as ações, o dia a dia dela não demonstra isso. O marido diz para a mulher: mulher, eu te amo. Sai para trabalhar, que também é uma demonstração de amor. Só que depois do trabalho, vai lá e encontra com a colega do trabalho, né? Pratica o adultério. Ou vai lá, rouba do patrão, desvia, faz nota fria. E é um homem de família, um homem que trabalha para sustentar a família. E isso vale para os dois lados. Entra numa penitenciária. Reúna todos os detentos e pergunte a eles: você aceita Jesus como seu Salvador? Glória a Deus! Todo mundo levanta a mão e diz que sim. Dentro de 1.000, 2.000 pessoas aceitando a Jesus, que glória, né? Que maravilha! Mas solta eles para ver se eles vão viver à altura da sua fé. E assim acontece conosco. Você ama a Cristo. Mas você demonstra isso como? Como que você demonstra? É isso que você, que eu, nós precisamos analisar. Pega ali, na palavra de Deus, aquela lista de coisas que não agradam a Deus, que entristece. Deus fica triste quando as pessoas praticam aquelas coisas. Como lemos também lá na história humana, no princípio da Bíblia, né? Pegamos ali Gênesis, Êxodo, Números, Levítico,
Então ali nós vemos toda a caminhada humana e vemos também as ações de Deus, o que deixava Deus furioso. E o que deixava Deus furioso, Deus agia ao ponto de tirar a vida das pessoas que eram desobedientes às suas leis. Mas Deus era amor. Bom dia, Léo, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, meu irmão, se você quer aprender realmente qual é o tipo de comportamento que desagrada a Deus, pega ali e leia os 3 primeiros livros da Bíblia com muita calma. Não precisa ter pressa. Leia, levanta de manhã cedo, lê lá. Tem capítulos pequenos, leia um capítulo pequeno com calma. Leia um versículo, mas leia com atenção. Preste atenção como vivia o povo de Israel no início da humanidade. Preste atenção por que aquele Israel era punido. Deus dava tanta oportunidade para que eles pudessem, porque quando Adão e Eva pecou, né? Eles deixaram de ser perfeitos e nós herdamos essa imperfeição. Então somos imperfeitos. A primeira batalha que nós temos quando nascemos é com a nossa imperfeição. Que nós já temos uma tendência de errar. Nós podemos errar nisso, errar naquilo, porém, nós podemos evitar se tornar um iníquo. O iníquo, quando a pessoa se torna iníquo? A pessoa se torna um iníquo quando ela pratica um pecado, um ato contra a lei de Deus, várias vezes o mesmo erro, sabendo que aquela atitude dela não agrada a Deus. Então, quando você persiste em pecar por várias vezes, você rouba uma, rouba duas, rouba 3 vezes, você trai uma, trai 2, trai 3 vezes. Quando você pratica essas coisas com frequência, você deixa de ser um pecador e se torna um iníquo. E Salmos 37 diz que os iníquos serão decepados. Lá no passado, os israelitas, Moisés, por várias vezes, chamava a atenção do povo. Não fazeis isto, Deus não se agrada. Deus mandou falar com vocês. Moisés avisava. Mas Moisés virava as costas, o povo ia e voltava a fazer as coisas erradas novamente. Leide Barbosa, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, minha irmã. E aí o povo voltava a fazer o pecado. Até que Deus se enchia de fúria e também
para que aqueles pecadores não contaminassem as outras pessoas. Porque se Deus não tomasse uma iniciativa, as outras pessoas que estavam ali iam começar a praticar as coisas erradas. É por isso, meu irmão e minha irmã, que dentro da igreja existe aquele momento de disciplina, aonde, quando uma pessoa, como um cristão de uma determinada religião, ele pratica algo errado, algum pecado, ferindo a lei de Deus, ele tem que ser repreendido e afastado da congregação. É duro? É duro. Mas por que isso é necessário? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência de ficar magoado quando somos repreendidos. Nós, seres humanos, muitas vezes queremos justificar os nossos erros, sendo que não tem justificativa. Muitas vezes, quando somos corrigidos, nós queremos olhar em nossa volta buscando o erro dos outros para tentar se defender. Então, para manter a pureza da congregação, se faz necessário tirar aquela pessoa que está em pecado de perto das outras ovelhas. Porque senão, essa mágoa que nós temos naturalmente nossa, vai fazer com que outras pessoas venham se desviar também. Tome cuidado, meu irmão, quando alguém na igreja chega assim para você. Olha, eu não acho justo os pastores afastar aquela igreja, ou afastar aquele irmão da igreja. É agora que aquele irmão precisa de apoio. Não, meu irmão, não faça isso. Você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Porque não é os pastores, é o Espírito Santo de Deus disciplinando a sua casa, tirando aqueles que estão em pecado para não contaminar o rebanho. Nós devemos ser obedientes. Quando os pastores afastar alguém por pecado, por mais próximo que seja, deixe ela sozinha meditando. Porque qualquer pessoa que chegar perto dela, meu irmão, ela está magoada. Porque todo mundo é assim. Quando você é repreendido, você quer se justificar. E é assim que funciona. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo. Então, fique atento. Por isso que você precisa entender. Irmão, minha irmã, não fica dependente das leituras somente que o pastor faz lá. Tome iniciativa, chegue em casa, vai ler a palavra de Deus. Vai buscar o conhecimento. Pede a Deus, Deus, eu não entendo por que os irmãos
afastaram aquele irmão que é o amor de pessoa. Mas você não sabe o que aconteceu. Você não está a par dos assuntos. Porque, embora a pessoa pecou, os pastores, eles têm que tratar o caso com respeito. Eles têm que disciplinar em justiça, não escandalizar os pecados das pessoas, porque é isso que afasta os cristãos da igreja, porque eles pecam, vai lá, confessa para o pastor, e aí o pastor esparrama para a igreja toda. Infelizmente existe isso. Então, você precisa ser disciplinado, não humilhado perante a congregação. Você não precisa ser humilhado. Principalmente se você teve a humildade, porque tem pessoas que pecam, a sua consciência acusa, ela vai lá e procura o pastor, né? Ó, pastor, eu pequei, eu fiz isso errado. Eu quero receber a disciplina da congregação, a disciplina de Deus. Com humildade e respeito. Aí ele recebe a disciplina, recebe os textos, né, falando sobre o pecado que ele cometeu. E mesmo com essa humildade, ele desenvolve uma mágoa. E às vezes essa mágoa, ela é refletida de maneira errada. Porque a pessoa, ela às vezes fica magoada com si mesma porque errou, mas ao mesmo tempo ela fica magoada porque ela foi repreendida. Olha só. Isso acontece muito. Mas aí no decorrer da história humana, Deus criou várias formas para que as pessoas pudessem se redimir dos seus pecados. Deus deu a primeira chance como o sacrifício de animais, que você poderia sacrificar um animal, e aí você seria perdoado. Mas com o tempo aquilo passou sendo tão corriqueiro que as pessoas não estavam mudando o proceder. Elas iam lá, sacrificava e continuava vivendo em pecado. E ao longo da história dos Israel, isso foi acontecendo. A paz do Senhor, Maria de Souza, Deus te abençoe. Então, Jesus, a morte e ressurreição de Cristo, é a última oportunidade de você se redimir dos seus pecados. É a última oportunidade. Mas além de você ter fé em Cristo, você precisa ser obediente às leis de Deus. Porque Cristo, ele disse várias vezes o que daria vida eterna. Aqui no livro de João,
Ele diz aqui, João 17:3. Note só o que ele disse, o que daria a vida eterna. Além da fé. Você tem que ter fé em Cristo. Você tem que aceitar a Jesus. Mas ter vida eterna significa isso, ó. João, anote aí, João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Jesus disse, deixou escrito. Isto significa vida eterna. Que conheçam a ti. Conheçam como, meu irmão? Como você vai conhecer a Deus? Na igreja, você ouve falar da palavra de Deus. Na igreja, você ouve louvores falando de Deus. Na igreja, você ora para Deus. Mas o que vai te dar conhecimento é a sua leitura da Bíblia. É o estudo bíblico que a igreja te dá. Quantas vezes você vai no estudo bíblico da sua igreja? Quantas vezes você levantou no domingo para ir lá no culto dominical? Então você precisa absorver o conhecimento, você precisa conhecer a Deus. Mas você só vai conhecer a Deus se você ler as Escrituras. É assim que Deus vai se tornar presente na sua vida. Se você não fizer isso, você corre o risco de ser empurrado de um lado para o outro, porque um pastor diz uma coisa, o outro pastor diz outra, um missionário diz uma coisa, outro missionário diz outra. E você vai pelo que as pessoas dizem. E quando você lê a Bíblia, não é as pessoas, é Deus te mostrando quem é Ele. É Deus conversando com você. Não é o pastor, não é o missionário, não é a igreja. Quando você lê a Bíblia na sua casa, é Deus conversando contigo diretamente, sem intermediário. É a mesma coisa. Você está precisando de algo na sua cidade. Aí você vai e fala com um vereador. O vereador tem que falar com o prefeito. Tem um intermediário. Agora, se você pega e fica de plantão, esperando o prefeito falar, olha, e pegar ele e falar, ó, prefeito, eu estou passando por isso, eu quero que o senhor me ajude. Mas aí você foi direto, sem intermediário. E é assim que nós devemos fazer. Busque a Deus sem intermediários. Eu sou o intermediário.
Eu sou o intermediário. Eu me coloquei à disposição de Deus para ser usado como ferramenta. Mas é você em particular que precisa conhecer a Deus. É você que precisa se programar para conhecer Deus na sua profundidade. E é somente a leitura da Bíblia, meu irmão e minha irmã. Eu posso falar de temas e temas, citar textos e textos, mas a hora que eu encerrar essa live, e fechar, algumas coisas você vai lembrar. Pelo menos as mais interessantes para você. Mas muitas coisas você vai esquecer. Amém? E a leitura da Bíblia, quando você lê a Bíblia sozinha, é tão diferente, meu irmão, minha irmã. Porque é como se você lesse e quando você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma coisa, ou precisa tomar uma decisão, aquele texto vem como uma explosão na sua mente. Ah, eu li um texto da Bíblia que lá no passado um servo de Deus tentou fazer isso que eu estou querendo fazer, não deu certo. Olha a grande diferença. Quando você particularmente conversa com Deus, quando você lê a Bíblia. Já passou por isso? Você já leu um texto, que em algum momento da tua vida você precisava tomar uma decisão e aí você lembrou daquele texto? É porque quando você toma a iniciativa de ler a Bíblia, aquilo fica gravado na tua mente. E no momento em que você precisar tomar uma decisão, aquele texto vai vir te alertar. Olha, você lembra Jacó? Jacó fez isso e Deus não aprovou. É Deus te orientando. Minha filha, lembra do que o meu servo Jacó fez? Eu não aprovei. Se você fizer o mesmo, eu também não vou aprovar. É aquela mesma história, né? A mãe fala. A filha vai lá, faz, se lasca todo. Depois vem, olha para a mãe com aquela carinha. Ai, mãe, não deu certo. Aí a mãe olha para ela, eu não te avisei? É a mesma coisa, meu irmão. Quando você está lendo a Bíblia, você em particular, sem intermediário, que no caso aqui, neste momento, sou eu o intermediário, você, no momento exato, você vai receber uma mensagem dentro de você, que é um lembrete de que você leu um texto e que Deus está te alertando. Olha a grandeza. E aí nós lemos que precisamos absorver o conhecimento para que nós possamos aprimorar, entender o real significado da morte de Jesus. Estamos vivendo agora, no caso amanhã, sexta-feira, né, o dia da Santa Ceia do Senhor. Com muito, vamos comemorar a Ceia do Senhor, aonde é a única comemoração estabelecida por
Jesus como comemoração oficial para os cristãos. E ela é uma comemoração anual. Porque ela foi estipulada não para ser feita semanalmente, mensalmente. Ela foi estabelecida próximo à Páscoa para representar que aquilo deveria ser feito anualmente, uma vez por ano. No calendário judaico, ela foi estabelecida no dia 14 de Nisan. 14 de Nisan. No nosso calendário, este ano, ele vai cair no dia 15 de abril. Então, anualmente, isso tem que ser feita em memória de mim, disse Jesus. Embora não existe diretamente que você deve fazer isso semanalmente, não diz especificadamente que você deve fazer isso mensalmente. A ideia que indica, porém também não é uma afirmação, estou dizendo, ela indica que deve ser feita uma vez por ano. Por que uma vez por ano? Porque nós vimos no decorrer da história humana aquela coisa que se torna comum, aquele movimento, aquela atitude se torna comum para muitos cristãos, se torna coisa corriqueira. Quer prestar atenção? Hoje nós temos várias religiões hoje, cada uma tem o seu, estabeleceu o seu modo de comemorar, de fazer a Santa Ceia, né? Algumas estabeleceram toda semana, todo primeiro dia do mês se faz a Santa Ceia. Algumas religiões fazem isso semanalmente. Mas note só, de alguns anos para cá, as pessoas não estão participando. Note que na época da ceia, quando se adotou, as igrejas estavam lotadas. Mas hoje, muitas delas que estão ali realizando todo o primeiro dia do mês, ou o primeiro sábado, né? As igrejas estão cada vez mais vazias nesse dia tão importante. Infelizmente. Então, se você analisar os contextos, a história de Jesus, todo o seu ministério, lembramos que Jesus havia observado que aquilo se tornou corriqueiro. Tanto que aquilo que antes de Jesus se sacrificar como o sacrifício propiciatório, se matava um animal. E isso até os sacerdotes estavam se aproveitando deste momento
E dentro da casa, dentro da congregação, se vendia animais para fazer sacrifício, que era um ato para que a pessoa que vivia em pecado, ela pegasse o seu animal, o seu melhor animal, e oferecesse a Deus como perdão dos pecados. As pessoas não tinham nem o capricho mais de escolher o animal, porque preferiam comprar dentro do templo o animal para sacrificar em troca dos seus pecados. Então, se tornou uma coisa corriqueira. Aquele sacrifício se tornou um comércio, tanto do lado do sacerdócio, que vendia aqueles animais para sacrifício no templo, tinha uma renda e cobrava, e os outros servos que vendiam lá dentro, eles cobravam altos impostos, mas as pessoas compravam animal, sacrificavam e voltavam para o pecado. É a mesma coisa hoje. Todo mundo sabe o símbolo da morte de Cristo. Todo mundo sabe todo o sofrimento que Cristo passou até ser pregado, até ser morto. Todo mundo conhece. A pessoa não pode dizer que eu nunca ouvi falar de Jesus, porque todo mundo conhece. Existem filmes, existiu novelas, existiu várias informações a respeito do sacrifício. As pessoas vão lá. Tem pessoas que até tomam a ceia em pecado. Ela está enganando o pastor, ela está enganando a congregação, mas ela nunca vai enganar a Jesus. Porque é como era lá no passado. As pessoas faziam sacrifício, mas voltavam a viver em pecado. Adulterava, roubava, praticava idolatria. No sábado, meu irmão, você pode ir na casa de vários cristãos. Você vai abrir a geladeira, você vai ver ovos de Páscoa. É uma comemoração pagã que não tem nada a ver com a morte e ressurreição de Cristo. Ao mesmo passo que as pessoas dizem respeitar a morte, o sacrifício de Cristo, praticam a idolatria. Porque a Páscoa, o ovo de Páscoa, não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é um costume pagão, o ovo de Páscoa. Se você olhar o significado do coelho, ele representa a fertilidade. A fertilidade no tempo grego era representada por uma deusa. A deusa, eu não me recordo o nome agora, porque no tempo grego existia a Afrodite, existia Zeus, existiam vários deuses. E esses eram costumes criados para adoração desses deuses pagãos.
Se você respeita o sacrifício de Cristo, respeita tudo que Jesus passou para morrer por você, por mim, por toda a humanidade, que nele exercer fé, porque as pessoas conhecem a história, dizem exercer fé, mas infelizmente praticam a idolatria, muitas vezes por falta de estudarem a palavra de Deus, por falta de se aproximar de Deus. E aí, os cristãos se reúnem, a família, no domingo, nós temos que ter o cuidado para não estar julgando o comportamento das pessoas. Porém, tem situações que a gente coloca que não é um julgamento da nossa parte. São coisas que Deus ordena diretamente. Não é que a gente está julgando aquelas pessoas que fazem, condenando aquelas pessoas que fazem. Até porque aquelas pessoas têm a oportunidade de aprender a maneira correta de adorar a Jesus, e a Deus. Você tem a oportunidade. Basta você querer conhecer a verdade. Então não é que a gente como cristão, a gente está apontando que esse ou aquele costume Deus está condenando. Não é que a gente está julgando. Quando a gente cita o texto da Bíblia que fala que, olha, isso aqui Deus odeia, não é a gente que está julgando, mas é porque Deus odeia e Ele não aprova. Né? É a mesma coisa de quando um policial chega, bate na porta da casa de uma mãe e fala para a mãe: olha, o teu filho estava roubando numa loja. Não, meu filho nunca roubou. Não, meu filho não faz isso. Aí o policial pega a mãe, leva até o comércio ou até a delegacia com as testemunhas. Olha, o seu filho realmente estava furtando dentro da loja. Mas o policial, ele não foi julgar a mãe, ele foi apenas anunciar à mãe que o filho dela tinha cometido um pecado, tinha roubado. Aí o policial foi lá e avisou a mãe. Então, no momento a pessoa fica magoada. Mas nós infelizmente, temos que falar a verdade. Porque a pessoa precisa receber uma chacoalhada de vez em quando para mudar o seu proceder. Amém? Bom, hoje nós falamos, né, basicamente, é o início, tá? Porque eu vou continuar amanhã falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Amanhã eu vou estar tocando mais nesse assunto. Até tem um texto aqui que era para mim ter lido, mas deixa eu ver aqui, vamos ler ele, né? Que é o texto Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios, deixa eu achar Efésios aqui. Efésios,
capítulo 1. Bíblia nova, as folhas são super coladas. E meu irmão, eu faço esse programa de reflexão. Às vezes eu penso tanto em tantos temas bíblicos, mas que no decorrer do que a gente vai falando, Deus vai dando a direção, a gente acaba indo para um outro rumo, né? Efésios. Já aqui, meu irmão, pera só um pouquinho. Bíblia, as folhas tá colada. Colada. Efésios, achei, até que enfim. Efésios capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que diz aqui. Efésios capítulo 1, versículo 7. Que diz assim: por intermédio dele temos o livramento por resgate, por meio do sangue dele, sim, temos perdão das nossas falhas, segundo as riquezas da sua bondade imerecida, né? Então, por meio do sangue de Jesus, nós recebemos o perdão pelas nossas falhas. É como eu vinha dizendo para vocês, no decorrer da história da humanidade, até chegar a Cristo, existiam sacrifícios de animais, né? Aí, pouco antes de Jesus morrer, no período antes, até mesmo o batismo de João Batista era também uma forma de perdão de pecados. Note que até mesmo o batismo pós-Jesus, ele veio o batismo com a unção do Espírito Santo. Amém? Então, a gente precisa conhecer a passagem da humanidade para conhecer como Deus vem modificando as formas pela qual a humanidade tinha que mudar o seu comportamento. Deus deu a oportunidade para o homem governar a si mesmo. Deus deu a oportunidade para o homem ser perdoado pelos seus pecados, mas virou uma coisa corriqueira. Deus deu várias oportunidades. Cristo é a última oportunidade. Porém, você estar na Santa Ceia, você precisa reconhecer o valor do resgate e do sangue derramado por Cristo. Exige sacrifícios. Os sacrifícios é você lutar contra a sua tendência pecaminosa. Mesmo que você perder a vida defendendo a justiça, as leis de Deus, você será ressuscitado. Agora, se você chegar ao ponto de ser pressionado com uma arma na cabeça para que você possa roubar e você ceder, você pode salvar a sua vida naquele instante, com medo do homem.
Mas perante Deus, aquilo pode ser a sua morte eterna, justamente porque estamos vivendo nos últimos dias. Cristo pode vir a daqui 1 hora, não sabemos. Então, a tua fé, ela pode ser colocada em xeque. Uma pessoa pode colocar uma arma na tua cabeça para você fazer qualquer coisa que desagrade a Deus. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe vocês. É duro, né, meu irmão? Mas a verdade tem que ser dita. Principalmente, a verdade tem que ser dita até mesmo para as pessoas próximas de nós. E é uma maneira de demonstração de amor ao nosso próximo, como quando alertamos ele que ele está vivendo em pecado. Agora, você alerta. Quem vai decidir sair do pecado é ele, não é você que vai obrigar a ele sair do pecado. Né? Você pode olhar para ele e falar para ele: meu irmão, eu quero que você esteja comigo. Meu irmão, eu quero que você esteja comigo no reino de Deus. Mas mude, meu irmão. Isso aí que você está fazendo não agrada a Deus. Então, ao invés de você condenar o seu irmão, mostre amor a ele. Mostre que você ama esse irmão, mas que ele precisa mudar o proceder dele. Fala para ele que você quer estar no reino de Deus com ele, mas ele precisa mudar aquele comportamento, senão a palavra de Deus diz que quem pratica tais coisas não estará no reino de Deus. Amém? Então, não julguemos o nosso próximo. Pelo contrário, vamos demonstrar amor a ele. Vamos mostrar que Deus o ama. Que Deus dá oportunidade para ele mudar o proceder dele. Amém? Pare de julgar. Deixe que Deus faça isso. E quando você estiver no reino de Deus, se aquela pessoa não estiver lá, é porque ela não é merecedora de estar lá no reino de Deus. Amém? Como sempre, né, no final da nossa live, você tem a oportunidade de estar falando algo. Alguém gostaria de dizer alguma bênção, algum texto que fez a diferença na vida dela. Não é um debate, tá, meu irmão, minha irmã? Não é debate bíblico. E também não é testemunho de coisas materiais, como eu sempre digo na minha live. Coisas materiais, isso é fruto do seu trabalho. O que é bênção de Deus é a sua saúde, é como você absorve o conhecimento, você muda de vida, você se torna uma outra pessoa, uma pessoa melhor. Deus mudou a sua vida. Esse é o tipo de testemunho que deve ser dado. Infelizmente, nós temos escutado muitos testemunhos referente a coisas materiais.
As pessoas sobem lá, porque Deus abençoou que eu tirei um carro, que eu consegui tirar um carro, glória a Deus. Mas, meu irmão, para de pagar a prestação do seu consórcio. Para de pagar a prestação da sua casa. Aí o irmão perde tudo, aí ele vem dar testemunho. Porque o diabo tirou tudo que Deus me deu. Porque o diabo... Meu irmão, se você não pagou a sua prestação, você perdeu tudo. Não é o diabo que tirou, não. É porque você deixou de cumprir a sua responsabilidade. Então, isso são testemunhos que não agregam nada, meu irmão. Os testemunhos que devem ser feitos são os testemunhos que mostram a ação de Deus. Quando Deus usou uma pessoa para falar da Bíblia para você, em que você estava... Eu tenho vários relatos de irmãos que citaram para mim, um irmão que estava com tudo preparado para se enforcar. Aí, um cristão que era amigo dele, fazia um tempo que não falava com ele, aquele cristão do nada falou, eu vou ligar para o Marcos. Faz tempo que eu não falo com o irmão Marcos. Aí ligou, tocou, não atendeu. Ligou, tocou, não atendeu. E o outro irmão lá, terminando de arrumar a corda, fez Aí, de tanto o irmão insistir, sabe quando acontece aquelas coisas, aquele barulhinho que fica incomodando a gente vai lá e desliga para não ouvir? Foi isso que salvou o irmão. Primeiro, duas coisas em questão. O irmão, ele deu ouvido a Deus, porque ele foi usado a Deus. Porque Deus colocou na cabeça dele, lembra do irmão Marcos? Liga para ele, fale com ele, não desista, se ele não atender, insista. E esse irmão insistiu. Por outro lado, o irmão Marcos estava lá preparando tudo. E o telefone celular tocando, o telefone tocando. Aí o Marcos se irritou, veio até o telefone, viu que era o nome do irmão e atendeu. Porque fazia tempo que eles não se falavam. Isso é um testemunho que deve ser dito. Porque Deus usa as pessoas para falar com a gente. E Deus pode usar você. Sabe aquela pessoa que faz muito tempo que você não fala e que de uma hora para outra vem na tua cabeça, liga para fulano, faz tempo que você não fala com ela. Insista, se ela não atender, insista. Insista, meu irmão, porque a sua ligação pode salvar a vida daquela pessoa. E Deus está te usando para fazer a obra dele. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você, a todos nós. Alguém gostaria de subir, contar um testemunho que Deus fez na vida? Não precisa subir de vídeo, não. Pode ser de áudio somente. Lembrando que esse momento de reflexão, ele é gravado pelo TikTok. Automaticamente, nós estamos lançando nas plataformas, principalmente no canal do YouTube da Rádio Web MZ. Não sei se daqui a um pouco cai a live, né? Porque não pode falar o concorrente. Amém? Então,
no canal da rádio, tá? Você pode ouvir, da Rádio Web MZ, você pode ouvir essas mensagens. Eu estou lançando aos poucos, tá? Você só ir lá no meu perfil, tá? Tem um link para o canal do YouTube, onde você pode ouvir as mensagens, todas as mensagens que eu posto. Eu estou passando aos poucos lá para o nosso canal, né? Não vou falar mais, porque daqui a um pouco eles vão derrubar a live. Amém? Então, quero agradecer a todos, meu parceiro, Partilene, gratidão por estar sempre comigo, meu moderador, escolhida por Deus, gratidão por você ficar desde o começo até agora, que Deus te abençoe, espero que esse momento de reflexão trouxe algo novo, trouxe uma mensagem para você que possa fazer diferença na sua vida, viu, minha irmã? Gratidão por você estar aqui. E já é convidada, tá? Todos os dias eu estou fazendo esse teste, tá? Geralmente eu começava às 8 da manhã, mas eu agora estou fazendo esse horário das 8h30. Então, eu estou pedindo a Deus para que Ele me dê um horário para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Não é para me destacar, não é para eu crescer na plataforma, é para que eu possa levar a palavra para o maior número de pessoas. Hoje mesmo, deixa eu ver quantas pessoas passaram aqui. Eu não olhei hoje, deixa eu ver aqui. Tá difícil hoje para ver aqui, não quer. 524 pessoas, né, passaram por aqui. 524 pessoas. Glória a Deus, passaram por aqui. Né? Hoje, infelizmente, nós não vamos ter louvor, né? Nossa irmã hoje não está aqui. A irmã que é abençoada por Deus, tem uma linda voz, o dom que Deus deu para ela. Infelizmente, ela não apareceu. Então, que Deus abençoe ela. Esperamos que esteja tudo bem com a nossa irmã Jane. Que Deus abençoe ela, proteja ela, né? E que, quem sabe, se Deus abençoar, ela vai estar no dia de amanhã, né? Então, vamos terminar com uma oração, né, para agradecer este momento de reflexão. Grandioso Pai Celestial, viemos agradecer, Pai, por mais este programa, este momento de reflexão. Agradecer, Pai, as mais de 500 pessoas que passaram por aqui, que ouviram um pouquinho da Tua mensagem, da Tua palavra, que por um motivo justo ou outro, as pessoas não puderam ficar na live, mas que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa visitar a cada pessoa que passou, que a sua paz possa estar no seu lar, possa estar no seu trabalho, aonde quer que ela esteja, Pai. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo para aquelas pessoas que estão enfermas, que se for da sua vontade, Pai, que o Senhor possa curá-las, Pai. Pai, abençoe os nossos irmãos que estão no conflito da guerra, abençoe os nossos idosos, crianças, mulheres grávidas, que o Senhor possa proteger os nossos irmãos que estão naquele conflito, Pai. Pai, agradecemos as orientações, Pai. Sabemos que devemos respeitar, devemos entender o real significado, Pai, do sacrifício resgatador do seu Filho, que devemos entender qual o significado de Cristo ter derramado o seu sangue, Pai, e qual a maneira correta, Pai, de fazer isso em memória dele, e entender qual é o significado do pão, que significa o corpo de Cristo, qual é o significado do sangue, que é o sangue que foi derramado por todos nós, que nós devemos fazer isso
com toda atenção, com todo respeito, que isso não se torne uma coisa corriqueira, Pai, como foi lá no passado, aonde as pessoas faziam sacrifícios e voltavam para a vida em pecado. Entendemos, Pai, que o sacrifício de Cristo, ele foi para que nós venhamos ser redimidos dos nossos pecados, mas que nós devemos acordar, que devemos estar atento a não praticar o pecado, Pai. Não estar praticando a iniquidade, não ser adúltero, não ser ladrões, não ser mentiroso, não ser enganador das pessoas, Pai. Não adianta ter fé no seu Filho, Pai, se nós pecamos contra a Tua lei. Devemos entender, Pai, o significado do resgate do Seu Filho, Pai. Que o Senhor possa nos colocar essas informações no nosso coração, para que nós venhamos aplicá-la à nossa vida diariamente, a todo instante, Pai. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados em palavras ou em ações. Nos ajude, Pai, não ser julgadores, julgar as pessoas, julgar os nossos irmãos. Não cabe a nós julgar o comportamento das pessoas, embora cabe a nós alertá-las, mostrar que elas estão erradas, que elas precisam, Pai, mudar o proceder de vida, senão elas não estarão no reino de Deus. Mas que nós devemos nos limitar a julgar as pessoas, porque elas estão em pecado. Devemos amar o nosso próximo, como também o Senhor diz que nós devemos amar os nossos inimigos, porque amar quem nos ama é muito fácil, Pai, mas é difícil amar aqueles que nos causam dor, sofrimento. É difícil perdoar aqueles que nos fazem alguma ofensa, aqueles que nos provocam, Pai. Que nós também podemos aprender a perdoar as pessoas, assim como nós sempre pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados diante de Ti. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas que nos ofendem, perdoar as pessoas que nos perseguem, Pai. Que o Senhor possa colocar em nosso coração esse sentimento de perdoador e possamos perdoar os nossos irmãos. Pai, gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo pão, pelo sacrifício de Cristo. Gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa família, a família cristã de toda a terra. Pai, se chegamos diante de Ti, é em nome e honra do Seu Filho amado, Cristo Jesus, e é em nome dEle que Te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deixa eu ver quem está aqui. Vamos ver. Luísa, que Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda. Que Deus possa iluminar a sua vida, tá? Muito bem-vinda. Espero que esse momento de reflexão possa fazer a diferença na sua vida, minha irmã. Gratidão mesmo. Chico Moura, a paz do Senhor, Chico, que Deus te abençoe. Eu espero, meu irmão, de coração, que Deus possa iluminar a sua vida. Escolhida por Deus, graça e paz. Que Deus abençoe você, minha irmã, aonde quer que você esteja, na sua casa, no seu comércio. Que Deus ilumine o seu dia. Amém? Patilene, meu moderador, gratidão de coração, meu irmão. Obrigado por estar comigo nesse projeto, nesse propósito, que nós nos colocamos à disposição para fazer esse projeto, levar as boas novas de Deus para quem quiser ouvir. Amém? Gratidão. Gratidão a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E lembre-se,
lembre-se que amanhã, às 8h30, estaremos aqui de novo para falar da palavra de Deus. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Fiquem todos na paz de Deus e até amanhã.